A manhã de março amanheceu úmida e cinzenta sobre Kaluga. O céu, coberto por nuvens pesadas, ameaçava desabar em uma mistura de neve e chuva ainda antes do anoitecer. Junto à janela, Galina Petrovna acompanhava com o olhar o táxi que levava Vladimir embora, como se quisesse reter cada segundo de sua presença antes que o carro desaparecesse na curva da rua. Um aperto no peito a incomodava, embora as viagens a trabalho do marido já fizessem parte da rotina deles há anos. Apenas 3 semanas repetiu mentalmente, ecoando as palavras dele. Um projeto complexo em Nizhony, não tem jeito. Ao se afastar da janela, seus olhos percorreram a sala ampla do apartamento de 3 quartos, típico da série P, 44T, um daqueles prédios de painéis pré-fabricados que brotaram pela cidade. Mas ao longo de 17 anos juntos, eles haviam transformado aquele espaço impessoal em um lar acolhedor, cheio de memórias e afeto. A luz suave iluminava a estante de livros, as gravuras em molduras delicadas, as fotos em porta-retratos de madeira entalhada, registros de viagens, fins de semana na dacha, celebrações com amigos. No centro do aparador, uma imagem em destaque. O dia do casamento, ele em ternos sóbrios, ela em um vestido creme. Como eu era ingênua, pensou Galina sem amargura, apenas com uma nostalgia doce e distante. Com um suspiro, dirigiu-se à cozinha e abriu a agenda onde anotava seus afazeres. 3 semanas sozinha, tempo suficiente para se dedicar à casa e a si mesma. A lista era longa: faxina geral, revisão das roupas de inverno, encontro com as amigas da contabilidade, visita à mãe no interior e, é claro, as violetas. Ao entrar no quarto, parou diante da estante envidraçada que ocupava toda a extensão da janela. 15 variedades de violetas uzambara, paixão que dividia com Vladimir, exibiam sua paleta de cores e formas com elegância. Bom, minhas beldades, hoje é dia de transplante, murmurou, passando os dedos pela borda brilhante de uma folha. Seu olhar pousou sobre a violeta morskoivol, a preferida do marido, com flores grandes em azul violeta intenso, realçadas por uma orla branca. A planta parecia apertada no vaso de plástico. Ele sempre dizia que ia passar para o de cerâmica que compramos, mas nunca arrumou tempo. Vou fazer a surpresa, decidiu, retirando-a com cuidado da prateleira. Sobre a mesa da cozinha, estendeu um jornal, preparou terra fresca, material para drenagem e um novo vaso, esmaltado em tons que lembravam ondas do mar, combinando com o nome da variedade. Ao virar o vaso antigo e bater levemente no fundo, a planta saiu em bloco com a terra ainda grudada nas raízes. Foi então que algo branco e estranho chamou sua atenção entre os torões escuros. Franziu a testa e com os dedos começou a revolver a terra. Escondido ali, encontrava-se um pacote hermético resistente à água, selado com precisão. O que é isso? Sussurrou, enxugando as mãos no avental. Pegou as tesourinhas de unhas da janela e fez um corte cuidadoso na embalagem. Dentro, uma microplaca de memória e uma chave metálica, gravada com números e o logo do Serban. O coração disparou. Seu primeiro impulso foi ligar para Vladimir, mas algo assegurou uma voz interior que insistia: descubra sozinha antes. Deixando as violetas de lado, foi até o escritório e ligou o computador. Enquanto o sistema inicializava, examinou a chave, comum, igual a milhões de outras de cofres bancários. Mas por que estaria enterrada no vaso de uma planta? Inseriu a placa na porta USB e abriu os arquivos. Uma pasta datada de 2007 a 2023 apareceu na tela, dividida em subpastas anuais. Clicou na mais antiga. Fotos de uma mulher loira desconhecida preencheram a tela. Em uma, ela segurava no colo um menino de cerca de 5 anos, em outra posava ao lado de Vladimir. Meu Deus! Exclamou, sentindo um frio se espalhar por dentro. Com dedos trêmulos, abriu um arquivo após outro: retratos familiares, extratos bancários, cópias de documentos. Um passaporte em nome de Vladimir Anatolievich Belov. Uma certidão de casamento com Zinaida Ivanovna Belova, de 1999. E o registro de nascimento de Dmitri, em 2002. A sala começou a girar. Galina recostou-se na cadeira, tentando controlar o tremor nas mãos. O relógio de parede marcava pouco mais de 3 horas. Havia-se passado mais de 2 desde que sentara ali, mas parecia que apenas alguns minutos tinham voado. Em sua mente desfilavam cenas do início do relacionamento. O encontro no Natal da empresa, em 2006, quando ele era consultor convidado para a reforma da clínica e ela, contadora sênior com 12 anos de experiência. Seu olhar atento, a voz baixa, o cheiro discreto de uma colônia refinada. O primeiro encontro em janeiro, o pedido de casamento em abril,
A boda em agosto e depois, 17 anos de uma união que julgava feliz. A impossibilidade de terem filhos por questões médicas, a dor superada juntos, os hobbies compartilhados. E todo esse tempo ele mantinha outra família, outra esposa, um filho. Quando nos conhecemos, ele já tinha 35 anos e era casado há 8, calculou em voz baixa. E o menino devia ter uns 5. Voltou às fotos, agora observando cada detalhe. Zinaida Belova, esbelta, elegante, sempre impecavelmente vestida. O garoto magro, com olhos sérios, os mesmos olhos de Vladimir. Entre os documentos, extratos bancários revelavam transferências regulares para a conta dela, valores altos, incompatíveis com o salário de um engenheiro de construção. De onde vinham aquele dinheiro? Como ele conseguia sustentar 2 vidas paralelas por tanto tempo? Levantou-se como se estivesse em transe e voltou à sala. As fotos na parede agora pareciam estranhas, como cenas de um filme sobre pessoas que não conhecia. Ali estavam eles no Crimeia, diante do castelo da Andorinha. Ali em um parque outonal, entre folhas douradas. Aniversários de casamento Réveillons. Seria possível que nenhum daqueles momentos fosse genuíno? Que tudo não passasse de uma encenação meticulosa de um homem com uma vida dupla? De volta à cozinha, terminou automaticamente o transplante do Morskoivol para o novo vaso de cerâmica. Seus gestos eram precisos, treinados por anos de prática, mas a mente estava longe. Por que ele a escolheu? Qual o sentido de uma segunda família? Quem ele era de verdade, Morozov ou Belov? Ao recolocar a Violeta no lugar, notou que suas mãos estavam sujas de terra, como sua vida, subitamente manchada pela traição. Lavou-as com esmero, depois retirou do armário uma garrafa de conhaque já iniciada e serviu-se de um gole. O líquido queimou a garganta. Lá fora a noite caía, e o único clarão no cômodo vinha da luminária fraca sobre a mesa. Nas janelas vizinhas as luzes se acendiam. A vida seguia seu curso normal. Pessoas voltavam do trabalho, preparavam o jantar, assistiam à TV, enquanto seu mundo desabava em questão de horas por causa de um achado casual em um vaso de flores. O celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Vladimir: cheguei bem. O hotel é bom. Amanhã tenho a primeira reunião. Beijos. Sinto sua falta. Galina fitou aquelas palavras simples, trocadas incontáveis vezes ao longo dos anos, e sentiu algo crescer dentro de si, uma mistura de dor, raiva e uma pergunta que não tinha resposta. Uma onda de fúria misturada à dor invadiu seu peito. Vamos conversar, Volodya disse em voz alta, surpresa com a firmeza do próprio tom. Conversaremos, sim, mas primeiro descobrirei toda a verdade. Com determinação voltou-se para o computador. A noite prometia ser longa, e pela manhã ela começaria sua própria investigação, porque tinha o direito de saber com quem havia dividido quase 2 décadas de vida, com quem compartilhara todos aqueles anos do seu marido. A noite foi de insônia. Os números vermelhos do despertador na mesa de cabeceira marcavam 2h23 da madrugada. Galina, apoiada em travesseiros, sentava-se na cama com o notebook sobre os joelhos, revisitando uma e outra vez o conteúdo da pendrive encontrada. Os arquivos de vídeo foram os mais difíceis de assimilar. O primeiro aniversário de Dima. Um menino de 6 anos soprando velhinhas em um bolo em formato de navio, enquanto ao lado um Vladimir sorridente abraçava pelos ombros uma mulher loira. A comemoração de Ano Novo. Uma árvore que chegava ao teto, luzes piscantes, brindes e abraços. A formatura do ensino fundamental. Dima, com um terno e um tufo rebelde de cabelo igual ao do pai, recitando um poema. Uma viagem à praia. Vladimir ensinando o filho a nadar, segurando-o com paciência pela barriga. Cada gravação era um golpe no coração. Em todos esses anos, nunca suspeitei de nada, sussurrou Galina, apertando entre os dedos a xícara de chá já frio. Como é possível mentir com tamanha maestria? Entre os arquivos, encontrou um comprovante digitalizado de pagamento de contas. Os olhos se fixaram no endereço. Obnins, Rua Kurchatov, 15, apartamento 28. Pagante Belovas e Obnins repetiu em voz baixa. Apenas 40 quilômetros dali. Tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Digitou no buscador Belova Zinaida Ivanovna Obnins e encontrou a página da escola número 7. Na seção Nossos Professores estava a foto da mesma mulher loira dos vídeos, Zinaida Belova, professora de língua e literatura russa, categoria máxima, vencedora do prêmio Professor do Ano em 2018, autora de materiais didáticos. Uma mulher intelectual com posição social, constatou Galina, sentindo uma estranha mistura de respeito e amargura. Quando o dia começou a clarear além da janela, ela finalmente fechou o notebook e deitou-se, mas o sono não vinha.
Fragmentos de pensamentos, planos e perguntas giravam em sua cabeça. Às 6 horas a decisão amadureceu. Preciso vê-la. Preciso ver com meus próprios olhos a vida que eles levaram. Tomou um banho, preparou um café forte e ligou para a diretora da policlínica, alegando o mal-estar súbito. Conseguiu 3 dias de folga, tempo suficiente para sua investigação. Arrastou uma pequena mala com o essencial, reservou um quarto em uma pousada modesta em Obnins e checou os horários dos trens elétricos. Às 10h45, já estava sentada no vagão da linha Kaluga-Obnins, observando pela janela os campos, bosquetes e chalés de verão que passavam em um borrão. A primavera ainda engatinhava, aqui e ali, restos de neve escurecida resistiam, mas nos morros os primeiros brotos verdes já despontavam. Como é estranho, refletia Galina. De manhã, acordei como uma mulher que sente saudades do marido em viagem. À noite me tornarei uma detetive, rastreando o próprio esposo. Quantas surpresas mais este dia guardará? O trem chegou a Obnins pontualmente, 1 hora depois. A cidade a recebeu com um vento frio e uma chuvisca persistente. Deixando a mala na pousada Yubileynaia, Galina conferiu o mapa no celular e seguiu em direção à rua Kurchatov. O bairro era um típico subúrbio dormitório. Prédios de 9 andares, parquinhos infantis, pequenos jardins públicos. O número 15 não se destacava dos demais, mesma fachada cinzenta, cortinas coloridas nas janelas, roupas estendidas em algumas varandas. Galina passou pelo prédio tentando não chamar atenção e sentou-se em um banco próximo, de onde podia observar a entrada e as janelas do 5º andar, onde, segundo seus cálculos, ficava o apartamento 28. O tempo arrastava-se com uma lentidão torturante. Ela teve tempo de congelar, esquecer-se do frio em uma cafeteria próxima, voltar ao banco, reler notícias no celular. Finalmente, por volta das 16 horas, uma mulher com uma bolsa grande a tiracolo surgiu à porta do prédio. Era ela, Zinaida Belova. Na vida real parecia mais velha do que nas fotos, mas mantinha a postura ereta e a elegância discreta. Cabelos claros presos em um coque impecável, um casaco azul sóbrio, saltos baixos e nas mãos, uma pilha de cadernos amarrados com barbante. Galina virou o rosto instintivamente, fingindo estar absorta no celular, mas continuava a observá-la pelo canto do olho. Zinaida entrou no prédio e pouco depois uma luz acendeu-se na janela do extremo do 5º andar. Eis que nos encontramos, murmurou Galina, sentindo um nó na garganta. Vagou pelo bairro até o anoitecer, retornando de vez em quando ao número 15. Nas janelas do apartamento 28, uma luz quente permanecia acesa. Em certo momento, Galina julgou ouvir, vinda de lá, música clássica, talvez Chopin. Ao se aproximar do prédio no crepúsculo, notou, no balcão do 5º andar, a silhueta de uma mulher regando plantas. Vasos alinhados ao longo da sacada, samambaias, gerânios, e seu coração apertou-se, as violetas que Vladimir tanto amava cultivar. Até isso eles tinham em comum, pensou, sentindo o peso da descoberta. De volta ao quarto da pousada por volta das 20 horas, foi tomada por uma onda de emoções. Sentada à beira da cama, abraçou-se com força, balançando-se para frente e para trás como fazia na infância quando a dor ou o medo a dominavam. A primeira a chegar foi a inveja, ardente e cegante. Por que ele a escolheu? O que ela tem de tão especial? Por que manteve esse relacionamento todos esses anos, tendo uma segunda família? Depois veio a indignação. 17 anos de mentiras. 17 anos vivendo com um homem que a cada dia voltava para casa usando uma máscara. Cada beijo, cada abraço, cada eu te amo, havia algo de verdadeiro em tudo aquilo? Mas à medida que revivia na memória o rosto cansado de Zinaida, suas roupas simples porém impecáveis, a pilha de cadernos que carregava, a inveja deu lugar a uma compaixão inesperada. Ela também é uma vítima, disse em voz alta. Vive com um homem que na realidade não é quem diz ser. Cria um filho cujo pai está sempre ausente. A compreensão a atingiu como um raio. Somente nós duas somos vítimas da mesma farsa. Ambas amamos o mesmo homem sem saber quem ele realmente é. Ao amanhecer do domingo, após outra noite quase em claro, Galina decidiu. Precisava falar com Zinaida não como rival, mas como uma mulher na mesma situação. Juntas, teriam mais chances de entender quem era Vladimir e por que ele havia criado 2 vidas paralelas. Passou o domingo inteiro observando o prédio, mas Zinaida saiu apenas brevemente, para comprar mantimentos na mercearia próxima. Já ao entardecer, um táxi parou em frente ao prédio, e dele desceu um jovem com mochila e bolsa esportiva. Galina prendeu a respiração ao reconhecer nos traços do rapaz a semelhança com Vladimir. Era Dmitri, o filho, o estudante que ela só conhecia por fotos e vídeos.
Amanhã decidiu, voltando para a pousada. Amanhã, falarei com ela. A manhã de segunda-feira amanheceu ensolarada como se a própria natureza parecia abençoar sua decisão. Galina escolheu cuidadosamente a roupa, um taier sóbrio mas elegante, poucos acessórios e uma maquiagem discreta. Quis transmitir a imagem de uma pessoa séria, digna de confiança. A escola número 5 ficava a 10 minutos a pé da casa de Zinaida, um prédio típico de 3 andares, construção soviética, pintado de um amarelo alegre, com um pátio bem cuidado e uma quadra esportiva. Galina esperou o término da última aula e posicionou-se junto à saída dos funcionários. O coração batia tão forte que ela temia que os outros ouvissem. O que diria aquela mulher? Como justificaria sua presença? Zinaida Ivanovna foi uma das últimas a sair, ajustando a bolsa no ombro enquanto caminhava. De perto parecia mais jovem do que à distância. Traços finos, olhos cinzentos claros e um corte de cabelo impecável. Zinaida Ivanovna, chamou Galina, sentindo a garganta seca. A mulher virou-se, erguendo as sobrancelhas em uma pergunta muda. Sim, sou eu. Em que posso ajudar? Meu nome é Galina Petrovna, começou, recitando a frase ensaiada. Sou do Círculo Pedagógico de Kaluga. Estamos estudando suas metodologias de ensino e gostaria de fazer algumas perguntas. Podemos conversar? Zinaida a observou com o olhar atento de quem passa décadas em sala de aula. Depois sorriu. Claro, por que não? Ali perto há um café agradável, o Raduga. Nesta hora está vazio, poderemos falar com calma. Com prazer, concordou Galina, respirando fundo. Caminharam em direção ao café trocando comentários banais sobre o tempo e a cidade. A cada passo, a tensão dentro de Galina crescia. Em poucos minutos iniciaria a conversa mais difícil, e talvez mais necessária, de sua vida. Era o único caminho para a verdade. O Raduga era um lugar aconchegante, com luz indireta e música suave. Naquela segunda-feira à tarde, quase vazio. Apenas 2 senhoras em um canto e um estudante com notebook junto à janela. Galina e Zinaida escolheram uma mesa no fundo, longe de olhares e ouvidos curiosos. Vou querer chá de tomilho, pediu Zinaida à garçonete. E acho que um cheesecake. Hoje foi um dia pesado. Os alunos do 6º ano entregaram uma redação. Para mim, chá verde, acrescentou Galina. Quando a garçonete se afastou, um silêncio incômodo pairou entre elas. Galina torcia a guardanapo entre os dedos, as palavras ensaiadas evaporando-se da mente. Então, você é de Kaluga? Quebrou o gelo Zinaida. Em qual escola leciona? Na verdade, não sou bem professora, gaguejou Galina. Digamos que não sou professora de jeito nenhum. Zinaida arqueou a sobrancelha, surpresa. Mas você mencionou o círculo pedagógico. Desculpe o engano, Galina ergueu os olhos, encontrando o olhar da outra. Mas precisava muito falar com você. Sobre sua família. Sobre minha família. Confusão estampou-se no rosto de Zinaida. Nós nos conhecemos? Não, balançou a cabeça Galina. Mas temos algo em comum. Ou melhor, alguém. A garçonete trouxe o chá, interrompendo a conversa. Galina aproveitou a pausa para organizar os pensamentos. Sabia que os próximos minutos poderiam virar de cabeça para baixo a vida da mulher à sua frente, assim como a dela havia sido 3 dias antes. Conte-me sobre sua família, pediu quando ficaram sozinhas novamente. Você tem filhos? Marido? Zinaida mexeu o chá com a colher, estudando-a com atenção. Tenho um filho, estudante, e um marido, disse, enfatizando a última palavra. Engenheiro, viaja muito a trabalho. Fica fora por semanas, às vezes mais. Com a maior naturalidade possível, Galina indagou. Com que frequência? Bastante. 2 ou 3 vezes por mês. É a natureza do trabalho. Uma sombra de desconfiança surgiu na voz de Zinaida. Ouviu bem. Sobre o que você queria falar? Quem é você, afinal? O momento da verdade chegou antes do previsto. Galina tirou o celular da bolsa, abriu a galeria com as fotos salvas da pendrive e estendeu o aparelho para Zinaida. Você reconhece essas pessoas? Na tela, uma foto de Zinaida, Vladimir e o pequeno Dmitri diante de uma árvore de Natal, tirada cerca de 15 anos antes. Zinaida congelou, os dedos que seguravam a xícara esbranquiçaram. De onde você tem isso? Perguntou baixinho. Passe adiante, respondeu Galina, no mesmo tom. Zinaida começou a deslizar as imagens, um piquenique em família, o aniversário de Dima, férias à beira-mar. Seu rosto empalidecia a cada foto. O que tudo isso significa? Sua voz tremia. Como essas fotos pararam com você? Está nos espionando? Galina retirou a pendrive da bolsa e colocou-a sobre a mesa. Encontrei isso dentro de um vaso com violetas. Na nossa sala, no peitoril da janela do nosso quarto.
Zinaida balançou a cabeça sem entender. No seu quarto. Do que está falando? Meu nome é Galina Petrovna Morozova, declarou pausadamente. Esposa de Vladimir Anatolievich Morozov. Há 17 anos. O tilintar da colher que caiu soou ensurdecedor no silêncio que se instalou. Zinaida fitou Galina com os olhos arregalados, enquanto a compreensão ia se formando em seu olhar. Isso é impossível, sussurrou. Vladimir e eu somos casados há 25 anos. Temos um filho. Não entendo. Galina retirou da bolsa seu passaporte e a certidão de casamento. Tinha-os levado propositalmente. Veja, casamos em 2007. Na época, eu não fazia ideia de que ele já era casado, de que tinha uma família e um filho de 8 anos. Zinaida pegou os documentos com mãos trêmulas. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Você é a amante dele. Por que veio até mim? O que quer com isso? Não sou amante, respondeu Galina firme. Sou esposa. Tão enganada quanto você. Há 3 dias encontrei essa pendrive por acaso. Foi um choque para mim, assim como deve ser para você agora. Zinaida afastou a xícara e cobriu o rosto com as mãos. Os ombros sacudiam. Galina aguardou em silêncio, dando-lhe tempo para absorver a bomba. Ele viaja muito a trabalho, disse Zinaida por fim, baixando as mãos. Os olhos estavam vermelhos, mas a voz, estranhamente calma. Geralmente 1 ou 2 semanas, às vezes mais. 2, 3 vezes por mês. Nosso calendário é igual, concordou Galina. Só que em datas diferentes. Verificou as viagens dele nos últimos 6 meses. Não há sobreposição. Quando está com você, para mim, ele está em viagem. E vice-versa. Ambas calaram-se, digerindo a dimensão da traição. Vladimir conseguirá manter 2 famílias, 2 lares, 2 mulheres, por 17 anos, sem levantar a menor suspeita. Dima não sabe de nada, murmurou Zinaida. Meu Deus, como vou dizer a ele que seu pai... Não terminou a frase, mas Galina entendeu. Fale-me do seu filho, pediu. Como ele é? Pela primeira vez desde o início da conversa, um sorriso fraco apareceu no rosto de Zinaida. Dima é maravilhoso. Inteligente e sério. Está no 5º ano da Bauman, Universidade Técnica Estatal de Moscou, cursando Segurança da Informação. Desde criança é apaixonado por computadores, sua voz embargou. Todo do pai. Galina arriscou com cuidado. Vladimir ajuda financeiramente? Sim. Manda dinheiro regularmente para os estudos, para as despesas. Dima tem um cartão próprio, onde o pai deposita. Nunca atrasou, nem nos anos de crise. Um riso amargo escapou-lhe. Agora entendo por quê. Ele tinha dinheiro suficiente para 2 famílias. De onde ele tira tanto dinheiro? Galina franziu a testa intrigada. Pelos documentos que encontrei, os valores são impressionantes para um engenheiro. Nunca parei para questionar e Zinaida balançou a cabeça, como se só agora percebesse a dimensão daquilo. Achava que era salário bom, bônus. Ele dizia que a empresa valorizava sua experiência. Meu Deus, quem sabe onde realmente trabalha e o que faz? Galina girava a xícara entre os dedos, pensativa. Sabe o que mais me chocou? As violetas. Violetas? Zinaida repetiu, confusa. Vi os vasos na sua sacada. Em casa tem uma coleção inteira, 15 variedades. Ele cuida delas, traz mudas novas das viagens. Ontem, enquanto replantava a Morscoinvol sua favorita, encontrei um pendrive no vaso. Fez uma pausa. Nós temos 8 variedades. Zinaida baixou os olhos. Ele realmente traz novidades com frequência. Suspirou. Diz que é nosso hobby em comum, que divide com as 2 esposas, completou Galina secamente. De repente seus olhares se encontraram. E para surpresa delas mesmas, um sorriso irônico, quase um riso sem alegria, escapou dos lábios de ambas. Não era diversão, mas o reconhecimento mútuo do absurdo em que estavam mergulhadas. O que fazemos agora? Zinaida quebrou o silêncio. Confrontar? Divórcio? Divisão de bens? Galina negou com a cabeça. Antes de decidir qualquer coisa, precisamos da verdade. Toda a verdade. Quem ele é de fato? O que esconde? Por que vive essa vida dupla? Você tem razão, e Zinaida concordou, firme. Precisamos agir juntas. 2 cabeças pensam melhor que uma. Propôs, depois de um momento. Que tal nos encontrarmos amanhã na minha casa? Estou na pousada Yubileynaia, posso passar a qualquer hora. Venha depois das 18 horas. Dima estará em casa. Acho que ele também merece saber. Tem certeza? Galina hesitou. Pode ser muito duro para ele. É um homem adulto, Zinaida respondeu, sem titubear. Tem o direito de saber que seu pai levou uma vida dupla por anos. Além disso, entende de computadores. Talvez encontre algo naquele pendrive que passamos despercebido.
Trocaram números de telefone e combinaram os detalhes. Na hora de se despedir, ficaram paradas junto à porta do café, sem saber como encerrar aquele encontro estranho, quase surreal. Sabe, Zinaida falou de repente, não sinto ódio por você. Embora tecnicamente devesse detestar a outra. Suspirou. Não somos rivais, Galina abanou a cabeça. Somos vítimas da mesma mentira. Sem pensar, deu um passo à frente e abraçou Zinaida. Esta ficou imóvel por um instante, mas então retribuiu o gesto. Choraram em silêncio no meio da calçada, não por raiva ou ciúme, mas pela dor de descobrir como a felicidade humana pode ser frágil, e como doem os escombros das ilusões quando desabam. Amamos o mesmo homem, Zinaida sussurrou, afastando-se e enxugando as lágrimas. E agora, juntas, precisamos descobrir quem ele é de verdade. Seguiu para casa, Galina para a pousada. Ambas sabiam que o dia seguinte poderia mudar suas vidas para sempre. Mas pela primeira vez em dias, Galina sentiu um peso menor no peito. Não estava mais sozinha naquela situação grotesca. Tinha uma aliada. Talvez até uma amiga. O apartamento de Zinaida era exatamente como Galina imaginara, acolhedor, com livros alinhados nas estantes, toalhas bordadas sobre os móveis e fotografias emolduradas que contavam histórias. O lar de uma família intelectual, onde cada objeto guardava memórias. Entre, por favor. Zinaida conduziu a visita à sala. Dima deve chegar logo das aulas. Vou preparar chá. Galina sentou-se na beirada do sofá, desconfortável naquele espaço alheio. Seus olhos, porém, eram atraídos pelas fotos de Vladimir. Aqui, com o pequeno Dima nos braços. Ali, os três diante de um monumento. Mais adiante, pai e filho adolescente consertando algo juntos. Ainda não decidi como contar a Dima, Zinaida confessou, voltando com a bandeja. Passei a noite inteira ensaiando palavras, mas na cabeça só há confusão. Diga apenas a verdade, Galina sugeriu, pragmática. Sem rodeios. Apenas os fatos. Fácil de dizer, Zinaida suspirou. Como explicar ao filho que seu pai tinha outra família? Que mentira durante anos. O interfone tocou. Ambas estremeceram. É ele, Zinaida levantou-se, alisando a saia com um gesto nervoso e foi abrir. Mãe, não vai acreditar no que o Cole aprontou no estágio. Ouviu-se a voz jovem de Dima vinda do corredor. Conectou o servidor de teste a. Ele interrompeu a frase ao avistar a estranha na sala. Boa tarde, cumprimentou, alternando o olhar curioso entre a mãe e a visitante. Dima, está aí Galina Petrovna, Zinaida apresentou. Precisamos conversar sobre algo sério. Sente-se, por favor, pediu, indicando uma poltrona. Dmitri era alto, de cabelos castanho escuro e um olhar atento, tão parecido com o do pai que doía. Vestia jeans e um suéter simples com uma mochila no ombro, a imagem clássica de um estudante de exatas. Algum problema? Perguntou, acomodando-se. Zinaida respirou fundo. Dima, isso diz respeito ao seu pai. E à nossa família. Hesitou por um segundo, mas então endireitou as costas e encarou o filho. Seu pai tem outra família. Uma segunda esposa há 17 anos. O rosto de Dmitri congelou. Mãe, está brincando? Isso é alguma pegadinha? Infelizmente não, Galina interferiu, suave. Sou eu. A outra esposa. Galina Morozova. Há 3 dias, sem querer, encontrei documentos da família de vocês. Estendeu o celular com as fotos do pendrive. Dmitri examinou-as em silêncio. Seu rosto empalidecia a cada imagem. Isso é loucura, murmurou. Meu pai não faria isso. É impossível. Eu também achava, Galina respondeu. Até encontrar o pendrive no vaso de flores. Os 30 minutos seguintes foram de explicações. Zinaida e Galina alternadamente descreveram suas vidas com Vladimir, as viagens de trabalho, os horários meticulosamente sincronizados para evitar suspeitas, a habilidade com que ele as manipulava. Dmitri ouvia calado, interrompendo apenas para perguntas pontuais. O choque inicial cedia lugar a uma curiosidade analítica, o treinamento técnico falando mais alto. Me mostrem esse pendrive, pediu por fim. Pode haver informações que vocês não notaram. Galina tirou da bolsa e entregou-lhe. Revisei todos os arquivos, mas sou leiga em informática. Dmitri assentiu e dirigiu-se ao seu quarto. Voltou em instantes com o notebook, conectou o dispositivo e mergulhou na tela. Há dados ocultos aqui, comentou após alguns minutos. Vejam, os metadados dos arquivos foram modificados várias vezes. E isso, apontou para símbolos estranhos nas propriedades de algumas imagens, parece vestígio de esteganografia. Estega o quê? Zinaida repetiu, perdida. Esteganografia, Dmitri explicou sem tirar os olhos da tela. É um método para esconder informações dentro de outras.
Por exemplo, um texto criptografado dentro de uma foto comum. Seus dedos voavam sobre o teclado. Janelas com códigos, gráficos e tabelas surgiam e desapareciam na tela. Achei! Exclamou, depois de 20 minutos. Essas fotos continham arquivos de texto ocultos. E pelo jeito, há uma correspondência apagada aqui. As mulheres aproximaram-se, tentando decifrar o que viam. Operação em estágio final. Preparar documentos para conclusão até 15h03. Zinaída leu em voz alta o trecho que encontrara. O que isso significa? A resposta não demorou. Dmitri abriu outro arquivo na tela. A mensagem era curta e direta. Confirmado. Materiais prontos. Após a operação, entre em contato pelo canal habitual. Quem é TSO? Galina franziu a testa, balançando a cabeça em sinal de ignorância. Não faço ideia. Mas uma coisa chamava atenção. A data 15 de março coincidia com o dia em que Vladimir havia viajado a trabalho. Era demais para ser mera coincidência. Dmitri mergulhou de volta nos arquivos, o rosto cada vez mais concentrado. Entre pastas criptografadas com nomes código, Gavião, Safira, Veneza, ele tentou decifrar as senhas. 1 hora de trabalho meticuloso depois, conseguiu acesso a uma delas. Dentro, documentos estranhos, declarações de renda de uma organização vinculada a um centro de segurança da informação, relatórios com carimbo para uso oficial, DSP, planilhas com valores que não faziam sentido à primeira vista. Olhem aqui. Galina apontou para um dos arquivos, a voz trêmula de surpresa. Os números batiam. Exatamente os mesmos que Vladimir transferira para a conta de Zinaída ao longo dos anos, e que também apareciam como doações à família de Galina. Algo está muito errado, Dmitri murmurou, os dedos apertando as bordas da mesa. Parece que meu pai não trabalhava onde dizia. E certamente não era um simples engenheiro. Foi então que Zinaída notou outro documento, uma ficha de contatos. Orlova, Tamara Semyonovna, tenente-coronel da reserva. Endereço, aldeia Yagodnaya, região de Kaluga. Um telefone abaixo. T.O. Galina pronunciou devagar, como se as letras ganhassem peso ao serem ditas. Tamara Semyonovna Orlova. É ela. Um silêncio denso preencheu a sala, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. E agora? Zinaída finalmente quebrou o impasse, a voz quase um sussurro. Acho que precisamos falar com essa Tamara Semyonovna. Galina decidiu, firme. Ela sabe o que Vladimir fazia. E por que viveu essa vida dupla? Dmitri concordou com um aceno. Se meu pai escondeu algo, temos o direito de saber. Principalmente se isso afeta nossas vidas, ou nossa segurança. Zinaída parecia assustada. E se for perigoso? E se Vladimir? Ela não terminou a frase, mas todos entenderam o medo não dito. E se ele não for quem pensávamos? Seremos cautelosos, Galina garantiu, colocando a mão no braço da outra mulher. Ligamos primeiro, nos apresentamos, ouvimos o que ela tem a dizer. Se algo parecer suspeito, cortamos o contato na hora. Dmitri encontrou o número de Tamara e descou, ativando o viva voz. Após 3 toques, uma voz feminina seca e direta atendeu. Orlova ao telefone. Boa tarde, Tamara Semyonovna. Dmitri começou, a garganta seca. Meu nome é Dmitri Belov. Sou filho de Vladimir Anatolievich. Silêncio do outro lado. Então uma resposta medida. Entendo. E o que você quer, Dmitri Belov? Encontramos documentos do meu pai, ele continuou, trocando um olhar rápido com as mulheres. E seus contatos entre eles. Precisamos conversar. Quem é nós? A voz de Tamara ganhou um tom de desconfiança. Eu, minha mãe, Zinaída Ivanovna. Ele hesitou, olhando para Galina, e Galina Petrovna Morozova. Outro silêncio. Um suspiro pesado. Significa que finalmente veio à tona, Tamara disse, como se falasse consigo mesma. Cedo ou tarde, isso tinha que acontecer. Está bem. Venham amanhã à minha dacha. Às 15 horas em ponto. Ela ditou o endereço na aldeia Yagodnaya com precisão militar. E venham os 3, acrescentou antes de desligar. Temos muito a discutir. O tom era de quem já esperava por aquele momento há tempo. Ela sabe, Zinaída exclamou assim que a ligação terminou. Sabe das 2 famílias. E não se surpreendeu. Galina observou, pensativa. Como se isso fizesse parte de um plano. Combinaram se encontrar na manhã seguinte, na estação de ônibus, para irem juntos a Yagodnaya. Galina ligou para o trabalho e tirou mais um dia de folga. Por sorte, a chefe não fez perguntas. A noite foi gada elaborando uma lista de perguntas para Tamara Semyonovna. Quem ela era de verdade? O que Vladimir fazia? Por que mentiu por tanto tempo? Alguém mais sabia desse engano? E acima de tudo, o que fazer agora?
Ao se despedirem na porta, Galina notou como os rostos de Zinaida e Dmitri haviam mudado. Pela manhã, eram pessoas seguras de sua rotina, agora, carregavam o peso da incerteza. Como vocês estão? Perguntou, ainda no batente da porta. Tenho medo de descobrir que vivi 25 anos com um criminoso, a Zinaida confessou baixinho. Que minha vida toda foi uma mentira. Dmitri olhou para o chão. Estou decepcionado, admitiu. Meu pai sempre foi meu herói. Um homem de palavra. Eu me orgulhava dele, e agora não sei mais em quem acreditar. Galina engoliu em seco. Eu também tenho medo, disse. Medo de que todos esses anos com Vladimir tenham sido uma farsa. Que cada eu te amo fosse só parte de um papel. Ficaram ali, os três, unidos por um mesmo homem e uma mesma dor, sob a luz fraca do corredor. Amanhã, enfrentariam a verdade, uma verdade que poderia desmoronar tudo o que achavam saber sobre amor, lealdade e identidade. Mas por mais assustador que fosse, não havia volta. Viver na ignorância era ainda mais terrível. Até amanhã, Galina desceu os degraus, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Até amanhã, ecoaram em uníssono mãe e filho. A aldeia Yagodnaya os recebeu com um silêncio primaveril, quase irreal. O ônibus os deixou na encruzilhada junto a uma placa torta pelo tempo e seguiu viagem, deixando-os cercados pela natureza que despertava. Faltavam 30 minutos para o horário marcado. É por aqui, Dmitri apontou para uma estrada de terra à direita. Uns 1000 metros a pé, segundo o GPS. Caminharam em silêncio, cada um mergulhado em seus pensamentos. Os campos ao redor ainda guardavam restos de neve, poças de água derretida refletiam o céu alto de março. Ao longe, ouviam-se latidos de cães, anunciando sua chegada. As casas de Yagodnaya eram um mosaico de épocas, desde isbas antigas, escurecidas pelo tempo, até casinhas modernas de tijolo vermelho. A de Tamara Semyonovna se destacava à primeira vista, uma isba robusta de troncos bem trabalhados, com detalhes esculpidos nas janelas na Litnik, mas com janelas de plástico e uma antena parabólica no telhado. Uma mistura de tradição e pragmatismo. O portão não estava trancado. Ao entrarem no quintal, uma mulher de cerca de 60 anos os aguardava no alpendre. Magra, ereta como um fuso, com cabelos grisalhos curtos e um olhar que denotava anos de disciplina. A postura militar era inconfundível. Pontualidade é a cortesia dos reis, disse ela consultando o relógio de pulso. E pelo que vejo, a pesquisa de vocês foi minuciosa. Um quase sorriso cruzou seu rosto. Entrem. Você encontrou os documentos, constatou ela, cruzando as mãos sobre a mesa de madeira escura. E agora querem saber a verdade. Estou certa? Galina assentiu com um movimento curto, quase imperceptível. Sim. Quem é você? E quem é de fato Vladimir? Tamara Semyonovna tomou um gole de chá, repousou a xícara no pires com um leve tilintar e fixou o olhar nos três visitantes. A voz, quando falou, era calma, mas carregada de uma autoridade que não admitia interrupções. Sou tenente-coronel da polícia na reserva. Durante minha carreira fui responsável pela inserção de agentes em operações de longa duração. Em outras palavras, ela fez uma pausa calculada. Eu supervisionava espiões que viviam sob identidades falsas. Vladimir Anatolievich foi um dos meus melhores operativos. Um funcionário de carreira do Departamento de Segurança Econômica e Combate à Corrupção com 20 anos de serviço. O silêncio que se instalou na sala era denso. Zinaida olhava para a fotografia do marido com uma expressão entre a incredulidade e a dor. Galina permanecia imóvel, a xícara de chá suspensa entre os dedos, como se o peso da revelação a tivesse petrificado. Dmitri, inclinado para a frente, absorvia cada palavra com a intensidade de quem tenta decifrar um código. Nos últimos 15 anos, continuou Tamara Semyonovna, agora com um tom mais grave, Vladimir trabalhou em uma operação de infiltração profunda. Ele se inseriu em um grande conglomerado de construção civil, especializado em contratos governamentais. Sua lenda era impecável, engenheiro civil com formação técnica e experiência comprovada. Ninguém jamais duvidou de sua história. Mas por que duas famílias? A voz de Zinaida tremia. Por que ele não podia simplesmente viver conosco? A ex-oficial suspirou, entrelaçando os dedos sobre os joelhos. Porque nada é tão simples quanto parece. Quando a operação começou, Vladimir já era casado com você, Zinaida Ivanovna. E vocês tinham um filho pequeno. Ela olhou diretamente nos olhos da mulher. Para uma cobertura profunda, era necessária uma lenda absolutamente limpa. Sem vínculos com o passado, sem pontes que levassem à sua identidade real. Foi aí que Galina interrompeu, a voz quase inaudível. Eu entrei. Exatamente, confirmou Tamara Semyonovna.
Organizamos um encontro casual em uma festa corporativa de uma clínica. Uma história romântica clichê, o engenheiro conhece a contadora. Você, Galina Petrovna, tornou-se parte essencial de sua lenda. A esposa perfeita para a vida perfeita que ele precisava projetar. Tudo era mentira. Galina sentiu a garganta apertar. Não tudo, corrigiu a tenente-coronel com uma suavidade inesperada. E é aí que reside o problema. Vladimir realmente se apaixonou por você. Ela fez uma pausa, observando as reações no rosto das duas mulheres. Isso não estava nos planos. Ele deveria apenas simular uma vida familiar, mas em vez disso criou uma família de verdade. Uma segunda família de verdade. Zinaída soluçou baixinho. Dmitri colocou a mão em seu ombro, como se tentasse segurar não apenas o corpo da mãe, mas também o peso daquilo que acabavam de ouvir. Mas por que ele não poderia simplesmente se divorciar de mim e se casar com Galina? Perguntou Zinaída, a voz quebrada. Se precisava de uma nova identidade. Porque ele não conseguia abandoná-los, respondeu Tamara Semyonovna, balançando a cabeça. Ele amava vocês. Todos vocês. E tentou da maneira que pôde conciliar duas vidas, a real e a legendada. Nós não aprovávamos, mas ele era um agente valioso demais para ser substituído. E qual era essa operação? Dmitri interrompeu, a impaciência transparecendo no tom. O que justificava isso tudo? A ex-oficial levantou-se, caminhou até um armário de madeira escura e retirou uma pasta grossa, que entregou a Dmitri. Dentro, documentos organizados com precisão militar, relatórios, fotografias, extratos bancários, gravações transcritas. 15 anos de trabalho para desmantelar um esquema de corrupção nas compras de gás para construções públicas. Subornos, propinas, fraudes em licitações, uso de materiais de baixa qualidade, desvio de verbas públicas através de empresas laranja. Ela apontou para uma planilha. Vladimir colecionava provas como um ourives. Cada reunião, cada conversa, cada transferência bancária. Tudo documentado. Dmitri folheou os papéis, assobiando baixo ao deparar-se com os números. São bilhões. 2,8 bilhões de rublos, confirmou Tamara Semyonovna. O prejuízo ao Estado. A operação foi encerrada em fevereiro deste ano. 12 pessoas foram presas, incluindo 2 altos funcionários federais. Ela olhou para os 3. Tudo isso graças ao trabalho do seu marido e do seu pai. Galina uniu as peças mentalmente. Por isso ele está em uma missão agora. Sim, a tenente-coronel assentiu. Depois que os primeiros presos foram feitos, surgiram ameaças à vida dele. Ele está em um local seguro, sob proteção, até que os julgamentos sejam concluídos. E o dinheiro? Zinaída interrompeu, os olhos úmidos. Aqueles valores que ele transferia. De onde vinham? Não pode ser. Legal, pode? Pode sim, tranquilizou a Tamara Semyonovna. Agentes infiltrados recebem uma remuneração especial, além de bônus por etapas bem-sucedidas da operação. Tudo é oficial com impostos pagos. O Estado também arcava com as despesas das 2 residências. Era considerado parte dos custos operacionais. Galina respirou fundo, como se tentasse assimilar a enxurrada de informações. E agora? Perguntou, quase em um sussurro. O que acontece quando a operação terminar de vez? A ex-oficial suspirou olhando pela janela, onde as sombras das árvores já se estendiam longas sobre o quintal. Vladimir sairá da ativa. Provavelmente passará a trabalhar em funções abertas, talvez como instrutor na academia do MVD. Tem uma experiência inestimável para transmitir aos jovens. Ela fez uma pausa. Claro, só depois que a ameaça à sua segurança passar. E qual família ele escolherá? A pergunta de Zinaída pairou no ar pesada como uma lâmina sobre a mesa. Isso não cabe a mim decidir, respondeu Tamara Semyonovna, balançando a cabeça. Nem mesmo a ele. Ela olhou para as 2 mulheres. Acho que essa escolha deve ser feita por vocês 3. Juntos. O silêncio que se seguiu foi carregado. Do lado de fora, a noite começava a cair, pintando o céu de tons de cinza azulado. As sombras na rua se alongavam, como se o próprio tempo se esticasse, dando-lhes espaço para absorver tudo aquilo. Ele não é um criminoso, Galina quebrou o silêncio, a voz firme. Ele protegia a lei. Arriscou a vida pelos outros. Sim, concordou Zinaída, enxugando os olhos com as costas da mão. Sempre soube que Volodya era um homem bom, mas isso é além de tudo. Ela olhou para o filho. Quando poderemos vê-lo? Em breve, Tamara Semyonovna sorriu pela primeira vez desde que eles haviam chegado. Vou entrar em contato com ele ainda hoje, contar sobre nossa conversa. Acho que em uma semana, o pior já terá passado. Dependerá do andamento dos julgamentos. Todo esse tempo vivemos ao lado do perigo, murmurou Zinaída. E nem desconfiávamos.
Porque ele fez de tudo para proteger vocês, disse a tenente-coronel, a voz mais suave. Durante anos equilibrou o dever com o amor pelos seus. Poucos conseguiram suportar uma pressão dessas. Ao se despedirem no portão, a noite já havia caído por completo. Tamara Semyonovna apertou a mão de cada um com sua palma calejada forte. Devem se orgulhar dele, disse olhando-os nos olhos. Muitos criminosos estão atrás das grades graças ao trabalho dele. Muitas vidas foram salvas. Ela hesitou. Sei que é difícil aceitar a verdade agora, mas ele é um homem bom. E ama vocês todos, à sua maneira, mas com sinceridade. Caminharam de volta à parada de ônibus em silêncio. Cada um mergulhado em seus próprios pensamentos, enquanto as emoções se entrelaçavam como fios de um novelo emaranhado. Alívio por descobrir que Vladimir não era um vilão, mas um herói. Orgulho por sua coragem. O choque de saber que por anos, viveram à beira de um abismo sem sequer suspeitar. Eu sempre tive medo de que meu pai estivesse envolvido em algo errado. Dmitri quebrou o silêncio finalmente. Aqueles sumiços constantes, as ligações estranhas, os segredos. E agora descobre-se que ele é um herói. Um herói que nos enganou, completou Zinaída amarga. Mas enganou para nos proteger, ponderou Galiná, olhando para a estrada à frente. E agora que sabemos a verdade, podemos decidir como seguir em frente. Isso nos libera. O ônibus surgiu na curva, cortando a escuridão com seus faróis. As 3 figuras na beira da estrada levantaram as mãos para sinalizar. Dentro de cada um, uma tempestade de sentimentos. O alívio de saber que Vladimir não era um homem mau, mas alguém que lutava pelo certo. O orgulho por suas conquistas. O espanto ao perceber que durante todos aqueles anos, a sombra do perigo esteve tão próxima, sem que jamais desconfiassem. Mas acima de tudo havia uma certeza. A verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre seria melhor do que a mentira mais bem tecida. E agora cabia a eles decidir o que fazer com essa verdade. Porque a história daquela família incomum estava apenas começando. Os 7 dias que se seguiram arrastaram-se como uma eternidade. Galiná voltou para sua casa em Kaluga, mas o apartamento, antes um refúgio aconchegante, agora lhe parecia estranho, quase hostil. Ela executava os gestos cotidianos no automático, preparava o café, ia ao trabalho, regava as violetas na janela. Mas sua mente teimosa voltava sempre ao mesmo lugar. As palavras de Tamara Semyonovna, ao rosto de Vladimir nas fotografias, a vida dupla que, sem saber, havia compartilhado. E o aroma do assado misturava-se ao som das risadas e das histórias que se entrelaçavam. Vladimir, agora com os cabelos mais prateados e um ar de serenidade que o trabalho burocrático na academia lhe permitia, servia o vinho enquanto observava, com um sorriso discreto, a cena à sua frente. Era um quadro que anos antes teria parecido impossível. Zinaída e Galiná, lado a lado, discutindo animadamente sobre os novos projetos da escola. Dmitri, com o laptop aberto, mostrando orgulhoso os gráficos de seu último projeto de segurança cibernética. E ele próprio, não mais um homem dividido entre 2 vidas, mas um pai e companheiro presente, finalmente livre dos fantasmas do passado. A mesa coberta por uma toalha de linho bordada por Zinaída, um presente de Natal do ano anterior. Exibia os pratos que cada um havia contribuído para preparar. Havia o borscht de Galiná, receita que ela aperfeiçoara após meses de trocas de dicas com a sogra improvisada. O pirog de cogumelos que Dmitri aprenderá a fazer com a avó materna. E a salada Olivier, preparada por Vladimir com a precisão de quem, durante anos, medira cada gesto para não deixar rastros. Era uma refeição simbólica como tudo naquela casa, um mosaico de sabores, memórias e escolhas que, contra todas as probabilidades, haviam se fundido em algo harmonioso. Hoje recebi um convite para dar uma palestra em Moscou, anunciou Dmitri, fechando o laptop. Sobre criptografia em sistemas governamentais. Querem que eu fale sobre casos reais? Ele hesitou, lançando um olhar rápido ao pai. Vladimir assentiu, compreendendo a dúvida não dita. Você sabe o que pode ou não revelar. Confio em você. E eu, acrescentou Galiná, servindo-se de mais uma porção de salada. Afinal, se tem alguém que entende de segredos nesta família, somos nós, não é? Todos riram, mas era uma risada leve, sem a sombra da desconfiança que antes pairaria sobre palavras como aquelas. Zinaída, sempre atenta aos detalhes, notou que o filho evitara mencionar o nome da empresa que o convidará. Não por desconfiança, mas por respeito ao passado que, embora superado, ainda merecia cuidado. Aliás, disse Vladimir, erguendo a taça, tenho uma notícia também. Minha equipe na academia foi selecionada para desenvolver um novo programa de treinamento. Vamos trabalhar com psicologia operacional, ensinando os recrutas a lidar com o peso das missões longas,
e com as consequências de viver sob uma identidade falsa. Um silêncio breve seguiu-se à declaração. Galiná baixou os talheres, absorvendo o significado daquelas palavras. Era a primeira vez que Vladimir falava abertamente sobre aquele aspecto de seu trabalho, não como algo a ser escondido, mas como experiência a ser compartilhada para proteger outros. Isso é importante, murmurou ela finalmente. Que eles saibam que não estão sozinhos. Zinaída estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a de Galiná. Era um gesto que se tornará natural entre elas, um código silencioso de apoio, forjado em noites de chá e confissões após os primeiros meses turbulentos sob o mesmo teto. E a coleção de violetas? Perguntou Dmitri, mudando deliberadamente de assunto, como faziam sempre que o passado ameaçava pairar demais sobre o presente. Já chegamos aos 50, 49, corrigiu Galiná sorrindo. Mas amanhã passo na floricultura. A doninha nova, a Svetlana, prometeu-me guardar um exemplar raro, com pétalas em degradê. Doninha, repetiu Vladimir, arqueando uma sobrancelha. É como ela se apresenta, explicou Zinaída rindo. Svetlana, a doninha das flores. Diz que tem faro para achar espécies únicas. Bem, se é uma doninha, melhor não cruzar seu caminho, brincou Dmitri, imitando um gesto de medo exagerado. A conversa fluiu fácil, enquanto a noite caía sobre a casa. Não havia mais perguntas sem resposta, nem olhares furtivos carregados de dúvidas. O que restara das mentiras do passado eram apenas cicatrizes, e até elas, com o tempo, haviam se tornado parte da história que os unia. Quando a sobremesa foi servida, o Medovic feito por Zinaída, com camadas tão perfeitas que pareciam obra de um confeiteiro profissional, Vladimir levantou-se e foi até a estante. Voltou com uma caixa de madeira escura, desgastada pelo tempo. Encontrei isso hoje, organizando minhas coisas na academia, disse, abrindo-a com cuidado. Dentro, sobre um forro de veludo verde, repousavam duas alianças simples, uma medalha com a insígnia de um serviço secreto desativado há décadas e uma fotografia amarelada. Um jovem Vladimir, sorridente de uniforme, ao lado de dois homens que Galiná e Zinaída não reconheceram. São meus companheiros da primeira missão, explicou ele, passando o dedo sobre o vidro. Um morreu em campo. O outro, sumiu. Nunca soubemos se desertou ou se foi capturado. Você guardou isso todo esse tempo? Perguntou Galiná, a voz suave. Não por nostalgia, respondeu Vladimir, mas porque às vezes precisamos lembrar por que fizemos certas escolhas, mesmo as dolorosas. Zinaída pegou a fotografia, observando os rostos congelados no tempo. E agora? O que fazemos com essas lembranças? Vladimir fechou a caixa, mas não a guardou. Deixou-as sobre a mesa, entre os pratos e as taças. Agora, elas fazem parte de nós. Como tudo mais. Ele olhou para cada um deles, um por um. O importante é que hoje não temos mais nada a esconder. Nem uns dos outros, nem de nós mesmos. Dmitri ergueu sua taça. A verdade. Mesmo quando ela chega tarde. A segunda chance, emendou Zinaída, tocando sua taça na do filho. Galiná sorriu, os olhos brilhando à luz das velas. A família. Em todas as suas formas. E quando os copos se encontraram no ar, o som cristalino ecoou pela sala como uma promessa, a de que dali em diante, cada novo dia seria vivido não na sombra de um segredo, mas sob a luz por vezes dura, por vezes terna, daquilo que haviam escolhido ser. Juntos, aos quatro ou entre amigos, passavam as noites a conversar sobre tudo e sobre nada, sem meias palavras, sem o que não fosse dito. Era estranho, comentou Galiná certa vez, observando a violeta que florescia na janela, como o simples ato de replantar uma muda podia transformar uma vida inteira, e no fim das contas para melhor, porque a verdade, quando finalmente encontra solo fértil, cresce como raiz profunda. Não há mais espaço para o que foi enterrado, apenas para o que escolheram regar. E você, leitor? O que pensaria do gesto de Vladimir, se o encontrasse à mesa de um café, com as mãos ainda trêmulas de culpa e alívio? Teriam todos eles, afinal, feito a escolha certa ao desenterrar o passado, ou algumas feridas deveriam permanecer cobertas pela terra do tempo? Deixe sua reflexão nos comentários. Se esta história tocou algo em você, seja a memória de um segredo próprio, seja a esperança de que também é possível replantar, marque-a com um gesto simples, um like, um compartilhamento, como quem passa adiante uma semente. Para nós, cada palavra sua é um fio que tece novas narrativas. Não deixe de se inscrever no canal. Lá, entre as linhas do que já foi contado, você encontrará um jardim inteiro de histórias esperando por sua luz. E lembre-se, as melhores ainda estão por vir. Até breve, com saúde forte e o coração leve. Porque no fim são as escolhas, e não os silêncios que nos definem.